Você conhece aquela doença que pode fazer com que nossa córnea fique totalmente distorcida em formato de um cone? Se você ainda não conhece, eu vou te apresentar. O nome disso é ceratocone. E não é à toa que eu estou aqui hoje falando sobre isso neste vídeo. É porque a gente está no meio de uma campanha de conscientização e combate sobre essa doença, que é o chamado Junho Violeta. Será que essa doença pode te levar à cegueira? Você conhece alguém que tem esse problema ou tem algum familiar seu, próximo, que possa ter essa doença? É tudo isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Vem comigo! O ceratocone é uma doença da córnea. Como eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal, a córnea é essa parte aqui do nosso olho, ó, tá? Fica bem na frente do nosso olho. É ela que tem a finalidade de focalizar a imagem que entra até na nossa retina. E para isso ela não pode estar distorcida e nem com formato comprometido. Se essa lente não tiver um formato de cúpula bem certinho como está aqui nesse modelo, ela não vai entregar uma imagem nítida aqui na retina. Se você ainda não assistiu esses detalhes sobre a córnea, eu recomendo que você acesse aqui os vídeos anteriores no nosso feed ou pelo YouTube. O ceratocone, ele provoca uma distorção dessa estrutura que é a córnea, fazendo com que ela fique pontuda em um formato de cone assim, e não com esse formato de cúpula. E com isso essa nossa lente vai deixar de fornecer uma imagem adequada para ser captada lá atrás pela nossa retina. Isso acontece porque o ceratocone é uma doença que afeta as fibras de colágeno da nossa córnea, fazendo com que ela fique fina e torta, totalmente distorcida. Além dela ficar pontuda em formato de cone, cria como se fosse um bico, ela também fica distorcida, como se você torcesse a córnea. E tudo isso gera um problema chamado astigmatismo, que é um tipo de grau que faz com que a imagem que chega na retina tenha vários pontos focais diferentes e você vê aquela imagem distorcida, como se fosse uma sombra. Se o grau for só aumentando, se o astigmatismo for aumentando e a córnea for ficando cada vez mais fina e distorcida, chega a um ponto que nem o óculos vai corrigir. Então você passa a ter um problema sério de visão. Por isso, nos vídeos anteriores, eu disse que é muito importante a gente separar os astigmatismos benignos dos astigmatismos provocados pelo ceratocone. Porque sempre que você tem idade entre 18 e 38 anos, tem astigmatismo alto, o que a gente chama de astigmatismo irregular, em que ele se distribui de uma maneira muito torta e distorcida na córnea, ou você tem uma córnea muito assimétrica, ou seja, a metade de cima da sua córnea é muito diferente da metade de baixo, a curvatura aqui em cima é plana, aqui embaixo a curvatura é muito íngreme, muito encurvada, você tem um risco do seu astigmatismo ser proveniente de um ceratocone. Uma coisa importante também é a história familiar. Se na sua família tem algum parente próximo, principalmente parente de primeiro grau, que tem ceratocone, você precisa fazer um exame bem detalhado, de preferência todo ano. Se você está dentro dessa faixa etária, onde a sua córnea ainda é bastante flexível, entre 18 e 40 anos, você precisa fazer um exame mais detalhado, sempre buscando indícios dessa doença. Os principais fatores de risco do ceratocone são pacientes jovens, entre 15 e 40 anos, pacientes que têm história familiar de ceratocone, pacientes que coçam muito os olhos, o atrito pode desencadear a doença naqueles que já têm predisposição, ou pacientes que têm astigmatismos muito altos e córneas muito finas e irregulares. Sempre pergunte isso ao seu oftalmologista. Doutor, minha córnea é regular? Minha córnea é certinha? Será que esse astigmatismo é inocente? Ele é benigno?
senhor já investigou a respeito do ceratocone? Na minha família tem alguém que tem ceratocone, eu tenho um primo ou um irmão, ou um dos pais tem ceratocone, precisa investigar. Agora vamos para alguns mitos e algumas perguntas sobre essa doença. Coçar os olhos piora o problema? Sim. O atrito causado pelo prurido ou coceira, se você é alérgico ou sempre que tem crises de rinite coça muito os olhos, ou se você é aquele que coça sempre, todo dia tem aquele estímulo para coçar, você tem um risco maior de deformar sua córnea. Claro, não é todo mundo que coça os olhos que vai desenvolver ceratocone, mas as pessoas que têm predisposição genética para isso terão mais risco da doença começar uma vez que você está estimulando. É como se você estivesse cutucando numa caixa de marimbondo. Não se deve coçar os olhos, principalmente de maneira frequente. Existe alguma predisposição para essa doença? Sim, as pessoas que têm história familiar para ceratocone, ou seja, parentes de primeiro grau com ceratocone, devem se submeter a um exame mais detalhado. Principalmente se você é jovem, entre 15 e 40 anos, se você tem astigmatismo alto, córnea irregular, se você é um coçador ocular, ou seja, se tem muito estímulo para coceira, e se você apresenta um astigmatismo alto. E aquele astigmatismo que o grau sempre aumenta, e você mesmo de óculos não alcança aquela visão muito nítida. Esses detalhes costumam sugerir a possibilidade do ceratocone. O ceratocone pode desaparecer com o tempo, ou seja, ele pode sumir sozinho? Não, o ceratocone não vai sumir. O que acontece é que se você não tem uma doença muito grave e já está próximo ou passou dos 40 anos, ele costuma se estabilizar e não evoluir mais. Agora você sempre vai ter um ceratocone, mesmo depois dos 40 anos, se você não tratou ou mesmo que tenha tratado, o seu ceratocone vai estar presente. O que costuma ocorrer é que ele vai geralmente se estabilizar após a idade de 40 anos. A nossa córnea fica mais dura após os 40 anos. A própria radiação solar e o envelhecimento do olho vai deixando a córnea mais rígida e menos propensa à deformação. Então ele pode sim se estabilizar, mas ele não vai sumir sozinho. Eu posso ficar cego pelo ceratocone? Muito difícil, só se você realmente não procurar ajuda. Nos últimos 10 anos surgiram inúmeros tratamentos, várias possibilidades de tratamentos seguros, relativamente simples, que geralmente podem ser feitos em nível de cirurgia ambulatorial, em que você pode se submeter a um tratamento com laser ou implante de anel e estabilizar a doença, fazer com que ela pare de evoluir e dessa forma você não vai evoluir para cegueira. Antigamente, a gente tinha somente o transplante de córnea, que era uma cirurgia grande, em se tratando de cirurgias oftalmológicas, e mesmo assim as pessoas não ficavam cegas. Para ficar cego definitivo por ceratocone, só se você não procurar ajuda. Mas é claro, voltando ao que eu sempre digo, a maior arma que nós temos é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E isso você só vai conseguir através do acesso à informação. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui na internet, para levar até você a informação de qualidade em tempo hábil para que você possa se cuidar. O ceratocone pode ser corrigido com óculos? Sim e não. O ceratocone não é corrigido com óculos, mas a visão do paciente sim. Se você tem a visão turva, borrada pelo astigmatismo que é provocado pelo ceratocone, o uso de óculos pode te dar uma visão mais nítida. Você pode simplesmente começar a enxergar bem, desde que o seu ceratocone não seja muito avançado. Tem um monte de paciente nosso de ceratocone que já foi tratado, já fez até mesmo cirurgia e utiliza o óculos para enxergar. Mas o uso do óculos não estabiliza a doença. Se é essa a sua dúvida, realmente não. O óculos funciona como se fosse um auxílio, né? É como se fosse um sapato ou um tênis de boa qualidade. Você consegue caminhar sem o tênis,
mas com ele fica muito mais fácil, mais confortável, você consegue ir mais longe. O óculos, para o tratamento das ametropias, ou seja, os graus, miopia, astigmatismo e hipermetropia, e o ceratocone é muito acometido pelo astigmatismo, pode trazer uma visão mais nítida, mas o óculos não interfere na evolução da doença, apenas nos sintomas. Uma vez eu descubro que eu tenho ceratocone, eu vou precisar fazer transplante de córnea? Olha, nem sempre. Na grande maioria das vezes, se o seu diagnóstico for precoce, você não vai chegar a precisar de um transplante de córnea. Nós temos inúmeras formas de tratamento mais simples, mais seguro, mais tranquilo de ser executado, uma vez que o seu diagnóstico seja o mais precoce possível. Mais uma vez, aqui no nosso canal, esse é o objetivo: prevenção, diagnóstico precoce e tratamento precoce, para que você jamais precise de um transplante de córnea. Fale com seu médico. Se você tiver astigmatismo, córnea fina, for jovem, entre 15 e 40 anos, e tiver história familiar de ceratocone, você precisa fazer um exame bem detalhado, visando o diagnóstico dessa doença. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te falar sobre quais os tratamentos possíveis de serem feitos para o combate ou controle do ceratocone. Ao longo desses 15 anos, cuidando de pacientes com ceratocone, eu aprendi algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa atacar as coisas simples. Por exemplo, você precisa fazer um diagnóstico precoce. O que dificulta muito é você ter o diagnóstico numa fase já muito avançada da doença, que às vezes vai te levar direto para um transplante de córnea. Em primeiro lugar, diagnóstico precoce. Tendo feito o diagnóstico, a gente vai fazer coisas simples. Por exemplo, uma boa hidratação dos olhos, lubrificando com o uso de colírios lubrificantes de boa qualidade, não aqueles que você compra sozinho, sem receita médica em qualquer farmácia. Um bom lubrificante vai deixar o seu olho bem hidratado e diminuir o estímulo para coceira. Lembra, o prurido ou coceira é um dos gatilhos que podem desencadear a doença nas pessoas que são predispostas geneticamente. Segundo, se só um colírio lubrificante não está adiantando, você vai ter que tratar a parte sistêmica, ou seja, tratar o seu organismo como um todo. Aí a gente utiliza antialérgicos orais ou medicações que a gente chama de imunomoduladores para uso contínuo e fazendo com que você coce menos os olhos. E a simples consciência de que você não pode ficar coçando seus olhos também já vai te ajudar bastante. Após o controle do prurido, controle da hidratação e da coceira, a gente vai tentar fazer você enxergar melhor. Ceratocones iniciais não se trata com cirurgia, a gente trata com óculos. Como assim óculos? Sim, o óculos vai fazer você enxergar melhor. Lembrando que, como eu disse anteriormente, o óculos não vai estabilizar a doença, mas vai te proporcionar uma visão de qualidade. O óculos não está funcionando bem, a gente tem o uso das lentes de contato. Existem lentes de contato específicas para ceratocone que são muito confortáveis e vão te dar uma visão de excelente qualidade. Não é para ir fazendo cirurgia logo de cara. Lógico, você nesse período vai estar sendo acompanhado de maneira sucessiva, de maneira frequente, no mínimo a cada 6 meses. Se, durante esse tempo, a gente constatar que a sua doença evoluiu, que a sua córnea modificou o formato, ficou mais pontuda ou mais distorcida, a gente tem uma alternativa tranquila, que é um tratamento chamado crosslink. O crosslink é um tipo de radiação que a gente joga sobre a córnea na presença de um colírio chamado riboflavina, que é um tipo de vitamina. Isso vai aumentar, vai fortalecer e vai deixar a sua córnea resistente. E com isso, ela para de deformar. Então, o crosslink não é nada milagroso. Ele geralmente estabiliza a doença ou até acaba reduzindo um pouquinho da curvatura.
Muitos casos de pacientes que eu presenciei, após o crosslink, teve uma regressão da doença, embora esse não seja o primeiro intuito desse tratamento. É, digamos assim, um brinde, um bônus do crosslink. Quando ele é bem feito e bem indicado, além dele estabilizar a doença, ele vai trazer a sua córnea para uma curvatura um pouquinho mais baixa. Nesses 15 anos já observei bastante casos assim. Se, infelizmente, o seu caso já foi diagnosticado numa fase não tão precoce, a gente tem ferramentas para desentortar a sua córnea. Como assim desentortar? Nós temos os anéis intraestromais, ou, aqui no Brasil, muito conhecido, o anel de Ferrara. A gente faz bastante. A gente implanta um anel de acrílico aqui na estrutura da sua córnea. Para quê? Para ele servir de sustentação para a córnea. A córnea no ceratocone é muito mole, ela deforma muito fácil, geralmente é muito fininha, e esse anel abaixa a ponta da córnea, faz com que ela fique mais plana e mais regular. Então o anel é um tipo de cirurgia que é infinitamente mais simples do que o transplante, é feito em nível ambulatorial, com anestesia local, pode ser feito com técnica manual ou até mesmo com laser, para criar o túnel para a gente implantar esse anel. E o paciente levanta da maca, já está enxergando. A gente coloca uma lente de contato terapêutica só para servir de curativo e você vai para sua casa tranquilo. Provavelmente 1 ou 2 dias depois você já estará recuperando suas funções do dia a dia, indo para o trabalho, escola e atividades diárias. Então, tanto o crosslink quanto o anel são procedimentos relativamente novos, mas que podem devolver a sua visão e impedir que você vá para uma fila de transplante de córnea. Agora, para os casos em que a córnea já perdeu a transparência, ou seja, ela ficou com cicatrizes, já está com uma córnea bastante evoluída do ceratocone, aí a alternativa que nos resta é trocar a sua córnea. A gente tira a sua córnea velha e pega uma córnea de um doador e implanta. Mas a gente evita muito, a gente quer evitar esse transplante de córnea. Por quê? Porque as córneas não duram para sempre. Em média, duram cerca de 10 anos. Ah, mas a minha córnea vai ter que transplantar de novo? Provavelmente sim. Se você fizer um transplante de córnea e for muito jovem, depois de 10, 15 anos, aquela córnea não vai ter muita qualidade óptica mais. Ela fica grossa, costuma ficar opacificada, e isso se não houver uma rejeição do transplante. Embora o transplante de córnea seja um dos transplantes que mais dá certo, que menos rejeita, isso pode acontecer. E lembrar que mesmo que dê tudo certo na cirurgia do transplante, ele não é eterno. Por isso, a grande sacada do diagnóstico precoce, porque hoje a gente consegue fazer um crosslink ou até mesmo fazer o implante de anel corneano e evitar que você passe por um transplante de córnea. Ah, mas será que a minha córnea pode piorar mesmo depois do crosslink ou depois do anel? Olha, não é uma coisa comum. Mais de 80% dos casos de pacientes adultos jovens, a gente consegue estabilizar a doença só com o uso dessas técnicas e você não precisa mais se preocupar. Ah, mas por que então que eu preciso fazer acompanhamento frequente? Isso é uma dúvida de pacientes que às vezes são encaminhados para mim para um tratamento cirúrgico já. Precisa de informação, saber que você foi operado, mas você não ganhou uma córnea nova, o seu olho não é novo. Eu brinco aqui com os pacientes que é um olho recalchutado. Então você precisa fazer exames frequentes, porque se você estiver dentro dos 20% que a córnea ainda pode piorar depois da cirurgia, a gente também descobrindo isso cedo, vamos poder bloquear esse avanço da doença. Uma coisa interessante sobre o implante de anel é que ele é uma cirurgia extremamente amigável, ela pode ser modificada, eu posso mudar a posição do anel se eu precisar. Se depois de um tempo a doença evoluir e o seu ceratocone piorar mesmo com anel, a gente consegue trocar o anel por um outro anel que seja de tamanho mais adequado para aquela nova condição da sua córnea.
sem que você precise passar por 2, 3 transplantes. Então é uma cirurgia extremamente versátil, amigável, segura, e a gente consegue moldar aquele anel do tamanho, da posição e da espessura que a sua córnea precisa naquele momento. Mas vale lembrar, tudo isso que eu falei nesse vídeo é para motivar que você faça um diagnóstico precoce. Isso vai possibilitar um tratamento mais fácil, mais simples e seguro e tirar você da fila do transplante. Quem precisa se preocupar com o ceratocone? Como eu disse antes, pacientes jovens de 15 aos 40 anos que tenham história familiar de ceratocone, pacientes que apresentem astigmatismos altos e que vêm aumentando ao longo dos anos, e aqueles principalmente que mesmo de óculos não alcançam uma boa qualidade de visão. Sempre que for ao médico, peça para fazer os exames aprofundados sobre a sua córnea. Topografia, a tomografia do segmento anterior, hoje em dia é uma ferramenta imprescindível para a gente ver a sua córnea em 3 dimensões, ver aspectos estatísticos de risco. Isso é fundamental para um diagnóstico precoce. Às vezes a gente pega um paciente em fase muito inicial, acompanha esse caso desde o começo e evita que ele evolua para uma fase de necessidade de cirurgia de anel, de cirurgia de transplante de córnea e preserva a visão dessa pessoa. Eu quero te deixar bem tranquilo ou tranquila, porque esse caso do ceratocone tem muito recurso, você não precisa ficar desesperado, você não vai ficar cego ou cega por essa doença. Tem muito recurso, só depende de você procurar ajuda, fazer um bom exame oftalmológico e ter um diagnóstico numa fase mais precoce possível. Hoje em dia, praticamente ninguém fica cego por ceratocone. Claro, tem que ser feito no início para ter um resultado melhor e uma reabilitação visual que seja viável e útil. Eu te peço uma ajuda. Encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, obviamente aquelas que você acha que se enquadra nessa situação que eu estou te falando aqui. Pacientes jovens que enxergam mal, usam óculos, têm astigmatismo e principalmente aquelas pessoas que você sabe que naquela família existe algum diagnóstico de ceratocone. Ajude a divulgar essa campanha que é o Junho Violeta. É uma campanha que está em andamento e ela tem o objetivo de conscientizar pessoas sobre o que é o ceratocone e principalmente da importância do diagnóstico precoce e o tratamento precoce dessa doença. Meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e já trabalho há mais de 15 anos acompanhando e tratando esses pacientes com ceratocone. E cada vez mais eu observo que a melhor ferramenta é a informação. De posse dela, você poderá procurar cuidado e seu tratamento terá mais sucesso, preservando a sua visão. Eu quero te agradecer aqui pela audiência e te deixar à vontade. Pode deixar aqui abaixo nos comentários as suas dúvidas ou até mesmo sugestão para novos conteúdos, que eu vou ter um imenso prazer em te ver no próximo vídeo. Até breve!